A temporada 2025 da MotoGP começou daquele jeitinho que todo mundo esperava, com o Marc Marques de volta no topo. 93 fez pole, venceu as duas corridas do fim de semana, a sprint e o GP, fez a volta mais rápida, e aí ele está de volta ao topo da classificação do Mundial de Pilotos pela primeira vez desde 2019. Mas calma lá, porque o campeonato ainda não acabou, não. Ainda tem muita corrida pela frente e muita coisa para acontecer. E é para falar disso, muito mais, que eu e o Pedro Luiz Cuenca estamos aqui no Paddock Sprint de hoje. Tudo bom, Cuenca? Qual que é o teu balanço dessa primeira etapa da temporada? Olá, Ju. Olá a todos que estão nos acompanhando. Oi, Carol, que também está nos bastidores aqui, cuidando desse Paddock Sprint Moto com muito carinho. O meu balanço desse fim de semana é que a Ducati criou um monstrinho, né? A combinação Ducati e Marc Marques realmente provou-se letal, como eu disse até na análise do fim de semana. Uma combinação muito boa e que realmente ele brincou com a galera, né? O Baia falou disso no fim de semana e é muito verdade. Ele brincou com a galera, fez até uma ceninha durante a corrida ali de enrolar, dizer que vou segurar atrás do meu irmão. Por um instante eu até achei que ele falou, eu vou deixar meu irmão ganhar, vai. Mas não, ele depois atropelou a concorrência. Então, realmente foi uma combinação. Mas como você disse, tá muito longe de estar decidido esse campeonato. Tá bem longe. Então tem bastante coisa pra gente conversar. E eu sei que a gente vai tomar mais algumas pedradas. Como a gente tomou no guia, quando falou que o Banhaia faria frente ao Mark Marques. Aí logo na primeira corrida ele faz isso. Que serviu para muita gente tacar pedra em Pedro Luiz Coenque e Juliana Tessa. Faz parte. A gente vai chegar no Peco daqui a pouquinho, mas antes da gente efetivamente mergulhar nos assuntos, aqueles recadinhos de sempre, né? Você que está acompanhando o nosso programa no YouTube, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para todo mundo poder ouvir o que a gente está falando aqui e não precisa necessariamente voltar para dar pedrada depois, mas pode vir conversar que a gente fica feliz. Se você estiver assistindo pela GPTV, aí você conta para os amigos que o Grande Prêmio também está na televisão. Você acompanha-nos na LG Channels, no canal 702, no TCL Channel pelo 1011 ou na sua Play, só no site e no app. Agora, no ano passado, já tinha ficado claro que aquele velho Marc Marques ainda existia. Mas o Marc dominante, como a gente viu agora, fazia um tempão que a gente não via, né? Fazia um tempão. Desde 2019, né? Ele liderou o campeonato em 2019 a última vez. Desde ali a gente não viu o Mark Marques dominante. Seja por lesões. Depois disso, a primeira corrida de 2020 é aquele capotaço em Jerez. Depois por uma moto Honda ruim. Ruim é carinhoso. Era péssima aquela moto da Honda. E ano passado que ele estava simplesmente tentando se erguer, tentando se reestabelecer no Mundial com uma Gresini que tinha uma moto defasada. E mesmo assim ele andou muitíssimo bem. Muitíssimo bem. É louvável a temporada 2024 do Marc Marques. Mas eu acho que a gente não via isso desde 2019. Mas a diferença é que em 2019 a Honda já não era aquela grande moto do grid. Ele vai muito no braço, ele vai muito no talento dele. Isso é uma coisa inegável, inquestionável, o talento do Marc Marques. Então ele tira muito do braço naquela época. E hoje foi essa combinação de talento com a melhor moto do grid. Então, acho que a grande diferença é realmente o Marques estar hoje na melhor moto do grid com sobras. Né? Em 2019, você ainda podia dizer que a Honda era uma moto boa, mas a Ducati, em muitos momentos, era uma moto que incomodava, a Yamaha incomodava bastante. Então, o Marques hoje ele não tem a mesma concorrência de outrora, ainda que dentro da própria família Ducati tenha ali outros pilotos que incomodem, como o Bagnaia, como o Morbidelli, como o Alex Marques. Então, vai ser um ano dele tentar se provar com motos parecidas com a dele. Isso vai ser bem interessante. Acho que a gente pode resumir da seguinte forma: na Honda, ele precisava, né, estar além. Ele precisava tirar mais do que a moto era capaz de dar. Na Ducati, ele faz isso se ele quiser, porque ele não necessariamente precisa fazer isso, porque ele não tem nada para compensar naquela moto. Né? Ela é uma moto basicamente perfeita, então ele não precisa estar acima do limite dela. Ele pode ir acima do limite se ele fizer essa opção.
porque senão, do jeito que as coisas são, ele simplesmente consegue dar conta do recado, sem ficar indo além, né? Agora, ele mencionou que ele não se sentia tão bem em cima de uma moto desde Jerez 2020, que curiosamente foi onde o caos começou, né? Naquela corrida ele tinha escapado da pista logo no começo, tinha ido mais profundo, e aí estava numa prova de recuperação alucinada quando ele caiu e fraturou o braço. Uma declaração como essa é um recado assustador para a concorrência, mas não vai surpreender absolutamente ninguém, porque quando você coloca um dos melhores pilotos da história, que é o caso do Marc Marques, em cima da moto do momento, dá para esperar alguma outra coisa? Não. É uma situação muito parecida com a época que a gente viu o Valentino Rossi na Honda. Você tem a melhor moto ali, você tem o melhor piloto. Óbvio que o piloto vai sobrar, óbvio que vai ser uma lavada contra a concorrência. E o fato dele estar ali se segurando atrás do Alex Marques para depois gastar tudo nas 3 voltas finais, acho que mostra bem como o Marques ele estava controlando muito a corrida. Como ele tentou realmente segurar bastante o ritmo, não se desgastar. E aí a gente tem toda a questão de pneus, da pressão dos pneus, do calor na Tailândia. Isso é uma coisa que a gente precisa destacar. Estava um calor absurdo na Tailândia. Sei que você vai estar falando agora, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Salvador, está calor, eu estou em São Paulo, está calor. Não é a mesma coisa. Lá é aquele calor úmido, é aquele calor difícil de você lidar. E aí Beirou você em quase cima de uma 60 moto. graus na pista, né? A pista estava batendo ali 58, 59 graus. E tem toda a questão de você estar em cima de uma moto que também está aquecendo, também está ficando De quente, jaqueta de couro, né? com uma jaqueta de couro, com um capacete fechado Delícia. ali. Então você fica meio desnorteado também. Alguns pilotos, inclusive de Moto 2, reclamaram disso, de tontura, de mal-estar no final da corrida. A gente teve uma moça do grid, uma grid girl, que desmaiou antes da prova da Moto 3. Tamanho era o calor lá em Burirã. Então, cara, é uma situação muito complicada. Então ele conseguiu administrar muito bem tudo isso. Ele conseguiu segurar bem o ritmo. E ele escolheu a hora que ele queria ganhar. Acho que isso é o principal. Há muito tempo a gente não via o Marc Marques escolher a hora que queria ganhar. A gente via muito isso ano passado na Moto 3 com o Davi Alonso, né? Ele ficava ali no bolo, ficava ali cercando, ciscando e de repente nas voltas finais ele escolhia a hora, o momento exato de atacar e ganhar as corridas. E até por isso foi tão dominante na Moto 3. E o Marc Marques me lembrou muito o Davi Alonso esse ano, no ano passado. Ele simplesmente escolheu a hora que ele queria atacar o irmão, gastar o equipamento, atacar e partir para uma vitória com folga, com uma boa margem. Então, é uma combinação letal e liga realmente um sinalzinho ali, pelo menos um sinal amarelo na concorrência, de que o homem voltou, viu? Vamos lembrar o que aconteceu para você que não entendeu qual foi a dinâmica da corrida, né? Marc Marques era o dono da pole, largou bem e abriu vantagem no começo. Só que depois de 7 voltas, ele deu uma olhadinha para trás na curva 3 e aí entregou a liderança para o irmão. Acontece que Dona Ducati, inteligente que é, tem ali na moto um sistema de alerta para avisar o piloto quando ele não está cumprindo a regra da pressão dos pneus. A Ducati tinha deixado a pressão baixa, porque entendia que assim, no calor vai subir. Só que não estava subindo. Então ele tinha muito pouco tempo para conseguir fazer aquela pressão subir para ele estar dentro do regulamento, porque senão ele estaria sujeito a receber uma punição, e é punição de tempo, e aí o resultado dele iria para as cucuias. Então o que ele fez? Ele fez o que ele precisava fazer. Ele precisava estar atrás de outra moto, porque aí com a outra moto ali, ele tendo aquela pressão, a pressão do pneu subiria. Foi isso que ele fez. Por isso que ele ficou colado no Alex Marques por tanto tempo, para ele fazer o número de voltas que ele precisava com a pressão do pneu dentro do regulamento. Então é aquele toquezinho de genialidade dele, né? Claro, obedecer o regulamento, você não precisa ser exatamente muito inteligente para isso, mas você saber controlar a corrida naquelas condições, né, para você ficar ali coladinho no outro piloto, que no caso era o irmão, mas podia não ser, e ele admitiu várias vezes que ele tinha preocupação do Peco chegar, porque daí a situação ficaria um pouco mais complicada para ele.
Então, foi por isso que ele entregou a liderança, porque ele precisava fazer a pressão do pneu subir. A MotoGP divulgou um vídeo que é maravilhoso, com bastidores dessa corrida. E aí eles têm ali uma conversa, a gente até publicou a nota nessa sexta-feira no site, de uma conversa ali, que eles ainda no parque fechado, ele comenta, né, ele tá explicando o que aconteceu, aí o Didi Dalina, que é o pai dessa moto, pergunta para ele, mas quando é que você percebeu, quando é que você viu que já tinha resolvido e tal? Aí ele vai explicando, aí aparece o Mauro Gracili, que é o diretor esportivo da Ducati, e ele pergunta, né, ele conta para o Marques que, nossa, na hora que você olhou para trás, o teu lado do box ficou em silêncio, tava todo mundo com medo de ser um problema técnico. Aí o Marques pergunta, e como é que ficou o coração do Didi? Ele morreu por 3 segundos, mas depois voltou à vida. Então foi uma coisa que a própria Ducati não sabia o que estava acontecendo, né? Será que quebrou? Até depois parar e entender que não, é a pressão do pneu, é isso que ele está fazendo. Só que depois desse sprint, aliás, não foi nem depois do... Diga. Só uma dúvida. Me corrija se eu estiver enganado. Se você descumpre a pressão dos pneus do regulamento, a punição é de 6 segundos. Não é isso? Depois não. dobra? Se você é reincidente, aí dobra para 12, não é? Eu acho que é. Não passou uma impressão de que se ele fosse punido, ainda assim ele ganharia? Tipo o Valentino Rossi ali naquela da Austrália, em 2003? Cara, eu não tenho bem certeza se é 6 segundos ou se isso só foi escalonado quando começou. Precisa dar uma olhada no regulamento para conferir, porque eu lembro que no ano passado tinha um escalonamento que era para eles se adaptarem. Então começava com uma advertência, depois tinha outras punições. Então talvez seja uma punição maior de vez. Mas eu acho que ele não queria correr o risco, né? Porque assim, ele poderia ter tentado abrir vantagem e correr o risco. Mas também, né? Porque infração técnica é desclassificação. Então eu acho que no ano passado talvez tivesse o escalonamento, mas dessa vez talvez não fosse assim. Precisa dar uma checada no regulamento. Depois a gente olha e aí a gente deixa nos comentários do vídeo para vocês terem a certeza, porque senão a gente vai ter que abrir regulamento aqui agora e aí a gente vai perder um tempo para poder responder isso para vocês. Mas logo depois que a sprint acabou, eu recebi mensagem na linha de: o campeonato praticamente acabou. Faltando 40 e tantas corridas pela frente. Mesmo com o potencial que a gente sabe do Mark Marques, né? Pelo que ele fez antes, pelo que a gente sabe que ele é, pela moto que ele tem, a gente ainda tá longe disso, né? Tá muito longe disso, porque o Mark Marques, na minha visão, e aí você, Juliana, pode discordar, os que estão assistindo podem discordar. O Mark Marques, ele é um dos melhores da história, é um dos mais geniais que a gente viu sobre duas rodas, mas ele é talvez de todos esses o mais humano, o mais ali intempestivo, que acaba errando, que acaba se excedendo em alguns limites, buscando muitas vezes esses limites e errando. Então eu não fico com esse 100% de certeza, porque eu sempre acho que em algum momento o Marques pode errar. E é normal, às vezes a moto reage de uma maneira diferente, às vezes o pneu reage de uma outra maneira e você acaba cometendo esses erros. Então, é um campeonato muito longo. Óbvio. E também não depende só dele, né, Cuenca? Porque, assim, às vezes alguém pode cair e tirar ele de uma corrida. Então, assim, a dinâmica do campeonato em si não permite que a gente dê nada por certo. É claro que, com a forma que ele mostrou na Tailândia, ele é o franco favorito ao título, óbvio. Mas é um campeonato onde coisas podem acontecer. É só a gente ver o Jorge Martin. Cara, o Jorge Martin, ele é a personificação do caos nesse momento. Porque tudo acontece com ele. Então, assim, não dá para garantir que, não, olha, o campeonato acabou. Claro que nas condições normais, pelo que ele mostrou ali, tudo bem, só foi uma corrida. Né? Ele mesmo falou que ele fica mais feliz com o teste da Malásia, porque a Malásia é uma pista que ele não gosta tanto e tudo mais, mas mesmo assim, foi uma corrida. Calma, não significa que o Pecco vai estar apagadinho, que nem ele teve na Tailândia todo esse fim de semana. A gente pode ser que o Martin vai voltar em algum momento, pelo menos eu espero. A gente não sabe como é que ele vai ser em cima da Aprilia. A Aprilia já mostrou que tem uma boa moto. O fim de semana do Bezek foi meio caótico e tal, mas assim, tem gente para rivalizar, não vai ser assim tão fácil. Pode ser que as pessoas não consigam batê-lo o tempo todo, pode ser, mas pode ser que alguém caia e derrube ele de uma corrida. Então, assim, muita coisa pode acontecer para a gente falar que o campeonato está resolvido. É aquilo que a gente tem falado há um tempo, e a gente falou muito ano passado na briga pelo título. A MotoGP é uma categoria imprevisível. Uma quedinha num treino livre pode acabar com a sua temporada. É muito complicado isso.
Então, óbvio, o Marques vai começar a temporada de uma forma dominante. Porque se a gente olhar a configuração do calendário, é muito favorável a ele. O circuito de Ele vai Termas de vencer os Monza na Estados Unidos. Argentina é muito mais favorável a ele do que o Pecco. E em Austin a gente conhece o domínio dele, a forma como ele pilota em circuitos anti-horários. Então, esse campeonato, esse início de campeonato tem tudo para ser favorável ao Mark. E a gente vê um Pecco hesitante em muitos momentos, como ele foi na Tailândia, de sentir que ele não está 100% com a moto. A Argentina, eu não conto com o Pecco, porque eu não lembro de uma corrida boa dele lá. Realmente não consigo, nem nos melhores momentos dele na MotoGP. E em Austin, idem. O Pecco sempre foi um fantasma ali. Então, a chance do Mark Marques abrir uma boa vantagem, abrir uma gordura nessas primeiras etapas do ano é muito grande. E aí a gente vai ter que ver como é que vai se desenrolar o campeonato a partir disso. Porque, obviamente, o Bahia não vai ficar sentado no box choramingando que tá tomando uma surra do companheiro. Ele vai tentar fazer alguma coisa diferente. É aí que a gente vai ter que entender qual vai ser a dinâmica do campeonato. É o maior campeonato da história, com um asterisco, mas é o maior campeonato da história, porque a gente sempre acha que vai ter alguma corrida cancelada. E então a gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar. Tem muito, muito chão pela frente. Eu acho que o Marques é favorito, mas ele tá longe de ser esse campeão antecipado aí que a galera tá colocando nas redes sociais. A gente mencionou, né, no guia que o GP da Hungria é o mais ameaçado, então deixa eu aproveitar que você fez esse parênteses para trazer essa informação também. A Speedweek, que é uma publicação alemã, fez uma entrevista com o Jorge Viegas, que é o presidente da FIM, e aí ele deu uma atualizada ali na situação de Balaton Park. Ele disse que as obras estão dentro do cronograma, que eles não estão esperando nenhum problema, que por enquanto está tudo correndo como era de se esperar. E ainda carece de um pouco de confirmação, porque a gente só viu fotos, mas também parece que o trabalho em Brno também tá bonitinho, um asfalto novo e tudo mais. Então, por enquanto, parece que a gente não vai ter problema com essas duas corridas. Os 3 grandes pontos de dúvida eram Argentina, Hungria e Brno, porque eram as 2 pistas, essas 2 últimas que tinham ali asteriscos, né, no calendário. A Argentina a gente sabe que vai rolar, porque não foi cancelado até agora, então vai rolar. E a gente está caminhando pelo menos para ter as outras 2 provas. Então, ao que tudo indica, se não tiver nenhuma catástrofe, nada caótico acontecendo ao longo do caminho, vamos ter as corridas. Agora, também é bom lembrar, né? Choveu pra caramba em Jerez de la Fronteira no começo da semana. E o circuito de Jerez de la Fronteira foi inundado. Eles já apontaram que os danos na pista não são tão grandes assim. Tem uma questão ali na curva Jorge Lorenzo que a área de escape asfaltada soltou, então eles precisam refazer aquele pedaço, mas eles já garantiram que a corrida vai acontecer sem problemas. Agora, a gente sabe que nesse mundão de hoje, né, a gente está sujeito a probleminhas climáticos que podem pegar todo mundo de surpresa. Então, se nada disso acontecer, parece que o calendário vai efetivamente seguir com as 22 etapas. Mas isso a gente vai ter que ver conforme as coisas forem caminhando, né? Vamos ficar na torcida. Agora, abatimento do Pecco Bagnaia foi evidente, né? Tava no rosto dele o desânimo, e a gente ouviu ele dizer, como você mencionou lá no começo, que o Marques brincou com ele e tudo mais, que ele não estava lá para ser terceiro colocado e tudo mais. Só que eu sou da seguinte opinião. No ano passado, os erros do Pecco cobraram muito caro, muito caro. Ele venceu 11 corridas e mesmo assim ele não ganhou o título. Por que ele não ganhou o título? Por conta dos erros que ele cometeu. Desde a pré-temporada, ele não estava confortável em Buriram. Então, assim, mais do que sofreu uma dupla derrota, acho que ele salvou um resultado. Não foi o melhor resultado? Não foi. Precisava ter começado mais forte? Precisava. Mas ele garantiu uns pontinhos ali que o colocam na terceira colocação do campeonato. Saiu amargurado, saiu irritado, ok. Mas é melhor isso do que o 0, né? Concordo. Eu até citei na análise do fim de semana que o Bagnaia aprendeu a valiosa lição do Martin do ano passado. É melhor você pontuar, é melhor você chegar num terceiro lugar do que você zerar tentando forçar uma ultrapassagem ou tentando ir ao seu limite. É muito mais fácil você vai somando seus pontos, vai garantindo ali pódio atrás de pódio, porque o seu rival não vai ser perfeito durante a temporada. É muito difícil a gente ver isso. Em algum momento ele vai errar,
em algum momento ele vai cair, em algum momento ele vai ter algum tipo de problema na moto. Então vai somando seus pontos, tenta não, óbvio, não ficar numa diferença de 91 pontos, como o próprio Bagnaia já ficou em 2022 no campeonato, e vai tentando sobreviver. Ele nunca foi um grande piloto em Buriram, mas aí você vai falar, pô, ele ganhou meses atrás ali na Tailândia. Uma corrida que o Martin errou, que a chuva foi um fator determinante, assim como em 2022, quando ele garantiu o pódio, também foi com chuva. Em 2023 ele não conseguiu andar bem lá, ele ficou atrás até da KTM. Então, não é uma pista que agrada ao Pecco, não é uma pista que se adapta ao estilo dele. Por mais que ele já tenha vencido lá, por mais que ele já tenha feito pódios lá. Então, ele garantir esse terceiro lugar está de bom tamanho. Óbvio, a gente esperava uma dobradinha do time de fábrica da Ducati, e aí entra um Alex Marques de surpresa, de intruso. Então fica essa sensação amarga, né? De que o Pecco, em momento algum, acho que a sensação mais amarga, na verdade, é essa, de que o Pecco, em momento algum, esteve próximo das vitórias, tanto na sprint quanto na corrida principal. Em momento algum, ele foi um postulante ali ao primeiro lugar. Ele sempre ficou no terceiro, sempre ficou no cantinho dele, se aproximava aqui e acolá, mas nunca teve, de fato, a chance de ultrapassar e de ir adiante. E acho que essa sensação se acaba ficando maior quando a gente olha para a corrida sprint e vê que em alguns momentos o Ayogura, o novato da categoria, acabou botando um sufoco no Bagnaia, colocou ali um sufoco no Pecco. Então, pô, ficou uma sensação estranha de que o Pecco realmente não estava no melhor momento, não estava no melhor fim de semana dele. Mas, de fato, garantir pontos é o negócio, nem sempre você vai ganhar. O Martin provou isso ano passado, venceu apenas 3 vezes a corrida principal e conseguiu levar o título, porque o negócio é ir somando pontos, o negócio é conseguir acumular o máximo de pontos e tentar errar o mínimo possível. Banhar, espero que com os problemas de 2024 ele tenha aprendido isso também. A gente já vai chegar no Ayogura, porque a gente tem que falar de Ayogura, porque ele foi um destaque dessa primeira corrida da temporada, mas a gente também está vendo um cuidado da Ducati, né, em cuidar do Pecco nesse momento. Nesse vídeo que eu falei, que a MotoGP divulgou dos bastidores, tem lá, eles estavam esperando ali para tirar a foto, Bagnaia claramente, a foto na porta dos boxes, tá, já tinha passado pódio e tudo mais, Bagnaia claramente abatido, e aí vem lá o Tardosi falar para ele, cara, foi um bom resultado, quando você tá no pódio você fez alguma coisa certa, e ele, não é o que eu queria, alguma coisa nessa linha. E aí o Didi fala para ele, mas você viu no ano passado como fez falta, né? Então, assim, é disso que você precisa. Também a Ducati vai ter que ter esse cuidado, né? Eu não lembro quem foi que falou no ano passado que a Ducati tinha que tomar cuidado para não deixar o Pecco perceber que ela estava apaixonada pelo Marc Marques. Acho que tem um pouco disso também, né? Tipo, de cuidar também do ego dele, né? Porque a gente sabe que no esporte de elite ego também faz parte. Sim, faz bastante. Eu acho que a Ducati ficou apaixonada porque ela finalmente conseguiu concretizar aquela contratação dos sonhos, que era o Mark Marques. Era algo que eles já tinham em mente há um tempo e, pô, você conseguir contratar o melhor piloto do grid, um dos melhores de todos os tempos, não é para qualquer um. Aí, ainda mais com uma situação muito melhor para eles hoje do que era no início dos anos 2010 ali, quando foram atrás do Valentino Rossi. Então, é óbvio que a Ducati está encantada, é óbvio que a Ducati está toda, não vou dizer apaixonada, mas acho que encantada é uma palavra boa. Porque Cativada, né? tá, tem essa sensação assim de que eles estão boquiabertos. Toda vez que eles veem o Marx, parece que eles ficam ali todos os olhinhos brilhando e tudo mais. Mas é isso. É um retorno midiático, é um retorno de performance, entrega resultados, entrega patrocínio, entrega de tudo. O Mark Marques entrega de tudo. E é só você ver o quão grande tem sido a repercussão da vitória dele, por mais que tenha sido uma corrida razoavelmente chatinha. Né? Mas tem toda uma repercussão, tem todo um apelo por trás disso. E o Pecco muitas vezes não entrega isso. Muitas vezes pelo lado frio dele, mais sério, mais concentrado e tudo mais. Então o Marc Marques tem esse retorno que a Ducati gosta, que a Ducati valoriza.
Acho que o Pecco, a gente falou isso no ano passado quando estava na briga pelo título. O Pecco é um piloto mais centrado, é um piloto mais calmo, é um piloto mais zen, frio. Eu acho que ele tem que manter isso para tentar encarar o Bagnaia. Ele tem que manter esse padrão. Óbvio, muitas vezes ele vai ter que botar as garrinhas de fora e ir para ataque e ser mais selvagem, Mais digamos assim, italiano, né? mais italiana, aquele sangue quente, aquela coisa que não pensa muito antes de na pista, tá, gente? Não pensa muito na hora de atacar e tudo mais. Se tiver que bater carenagem, que bata, como a gente já viu o Rossi fazer, como a gente já viu o Bastianini fazer ano passado, o próprio Bagnaia, né, na Malásia, em Jerez. Então, ele tem que ser esse piloto mais agressivo. Eu acho que ele vai ter que ser esse piloto mais agressivo em alguns momentos, mas eu acho que se ele quer realmente encarar o Mark Marques, ele não pode se desprender do estilo que o levou a ser bicampeão mundial. Então, ele precisa entender que vai ter vão ter esses dois lados, mas o principal, o foco dele é manter o lado que já lhe rendeu frutos. E a gente tem que lembrar também que o Marques é um cara que sabe ser cativante. Ele sabe ser cativante com a equipe, ele sabe ser cativante com o público, ele sabe ser cativante com a imprensa, e ele sabe ser cativante com companheiros de equipe também. Nesse vídeo que a MotoGP divulgou, tem ali a reação do Marques quando o Pecco fala na cara dele que ele brincou com eles. E aí ele fala assim: não, não, você vai entender por quê. Porque assim, tipo, não tava te sacaneando, sabe? Tipo, eu fiz o que eu precisava fazer. Tipo, não foi aquilo, ai, não, você pilantra aqui, esfregar na cara de todo mundo que eu tenho ritmo de sobra. Ele precisava fazer aquilo para evitar uma punição. Mas ele também quis explicar ali para ele, não foi isso, sabe? Então acho que tem essa questão, né? Tipo, o Mark Marques ser o potinho de carisma que consegue encantar todo mundo. Acho que a MotoGP foi genial esse fim de semana, indo atrás do molequinho que chorou no ano passado. Acho que aquilo foi um toque super especial, porque eles mostraram o garoto o fim de semana inteiro. Né? O garoto estava vestido de Mark Marques, de macacão de Mark Marques, com o cabelo cortado, com o M do Mark Marques. Aí levaram para o Marques ver. O Marques lembrava, né, de que ele estava chorando no ano passado, prometeu para o garoto que o garoto não ia chorar dessa vez. E aí, quando eles levaram o molequinho para o parque fechado, aí acho que foi o ápice, porque tinha mesmo aquele apelo, né? Tipo, você trouxe um dos grandes pilotos de volta e ele está aqui próximo do público também. Então, acho que isso foi um grande acerto desse fim de semana. Mais uma razão para a MotoGP ter começado com o pé direito. O Cuenca achou que ele ia escapar da obra do vizinho, mas claramente isso não Não aconteceu. escapei. Só aproveitando esse. Não, eu tô com obra dos dois lados do prédio, só pra dizer, eu estou cercado por esses abutres. Mas só aproveitando isso que você mencionou, é muito curioso a gente ter essa sensação. Quando a gente olha para os grandes pilotos, em geral, a galera tem a impressão de que eles são arrogantes. Talvez por eles se acharem convencidos, não se acharem convencidos, mas por eles serem os melhores, eles terem essa certeza, eles ficam com essa sensação de convencidos, arrogantes. Tinha Tem muito aquela isso aura, né? tinha aquela aura de pedantismo, né, que a gente via muita gente falar isso do Valentino Rossi, muita gente falar isso do Schumacher, né, muita gente falar isso de Lorenzo, de Casey Stoner, mas não é isso. E muita gente fala isso do Mark Marques, que ele tem essa aura de ser arrogante, de ser pedante, de querer as coisas só para ele. Não é assim. Todo mundo ali tem 22 pilotos no grid. Todo mundo ali quer ganhar. E Ninguém pensa quer no ficar próprio atrás. umbigo, E claramente. todo mundo vai pensar no próprio umbigo. A não ser que tenha um acidente, todo mundo vai pensar no próprio umbigo. Você quer ganhar. Você quer ganhar. E você quer, muitas vezes, desmoralizar seu adversário. Você quer mostrar para o seu adversário, tipo, eu estou aqui, eu sou o cara. Dar aquele impacto no outro. Então, é normal. Todo piloto quer isso. Do Mark Marques ao Raul Fernandes. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser o melhor e todo mundo quer mostrar que é o melhor. Mas não tem nada de arrogante, de pedante, de convencido nisso. É a natureza de um piloto, é a natureza da competição, aliás. Então, seja na MotoGP, em outros esportes, todo mundo quer ser assim. Você falou disso, me fez lembrar de uma coisa. Eu não sei se eu já contei isso alguma vez. A primeira vez que eu fui num evento com o Valentino Rossi, a Yamaha tinha trazido ele para o Brasil. E aí eles tinham organizado um negócio que era com concessionários, e aí eles iam. A ideia original é que eles iam levar o Valentino mesa por mesa para ele conversar com as pessoas.
acho que eles perceberam que não ia dar muito certo. Então eles botaram um cordão de isolamento, as pessoas ficavam na frente e o Valentino viria. E aí veio um cara assim, não põe a mão nele, não põe a mão nele, não encosta nele. Ele era o primeiro a abraçar as pessoas. Chegava perto dele para tirar foto, ele te abraçava, e você falava assim, fala para ele não pôr a mão em mim, né? Porque foi ele que começou com isso. Então não é aquela coisa tão intocada quanto pode parecer, né? Acho que faz parte, deve ser um saco para quem é conhecido ficar o tempo inteiro sendo seguido por aí. A gente tem relatos, né, de corridas na Argentina em que o Marques ficou preso no restaurante, que não conseguia sair do restaurante, que precisou da ajuda da polícia para conseguir sair. Eu cheguei a ver uma menina que tentou agarrar o Mark Marques na Argentina. Então, assim, tem alguns momentos que eles efetivamente precisam estar mais distantes, mas eles não são efetivamente tão intocáveis quanto pode parecer. Certo? Então tá. Eu achei que você ia contar uma história curiosa também. De alguém que você viu em uma circunstância. Não, eu não. Eu começo, eu me despeço, tá? Oi? Começo, eu me despeço, tá? Ah, você não tava no dia que a gente tomou pinga com o Morbidelli, né? Não tava. Não tava. O Morbidelli veio pro Brasil e aí a gente levou umas coisinhas de Brasil para ele poder provar, né? Mas tinha pinga lá, ele aceitou provar, então, mas ele não quis beber sozinho, né? Então ele fez todo mundo beber com ele também. Então esse é um outro fato curioso. Eu entrei no Grande Prêmio 2 meses depois disso. Puxa, perdeu o momento da bebedeira com o Morbidelli. Agora, vamos voltar para o foco, porque o fim de semana foi de grande destaque para o Ayogura. O Ogura é um dos 3 estreantes da temporada, né, junto com o Fermin Aldeguer e Ixon, que é a Chantra. O Chantra eu acho que a gente não precisa falar, porque acho que a gente não estava esperando muito mais dele, né? Era um fim de semana de muita pressão para ele, porque estava estreando em casa. Diz que ele tinha 6 seguranças andando com ele para conseguir se movimentar no paddock de Burirã. Então, a gente não estava esperando muita coisa dele. Mas a gente tampouco estava esperando que o Ogura fizesse o que fez, né? Só pra constar, do Chantra, eu não esperava nem que ele chegasse na MotoGP, tá? Piloto bem fraquinho. Bem fraco. Mas o Ogura, eu acho que eu não esperava tanto, porque eu tinha muitas dúvidas ainda sobre o desempenho da Aprilia. Pra ver como a Aprilia ia se desenvolver depois dos testes. Afinal, a gente precisa lembrar que dos 4 pilotos, ela perdeu 2 por lesão. Dia. No primeiro dia, Martin e Raul Fernandes. Ainda que o Fernandes tenha voltado depois na Tailândia, não foi a mesma, não é a mesma coisa. Você sente diferente a moto. Então acho que a gente precisava entender como estava a moto da Aprilia para depois entender o Ogura. Cara, eu fiquei realmente encantado porque o menino é bom. Ele vai naquela linha também de quietinho, E sorridente, calmo, né? meio tímido, meio não sei o que eu tô fazendo aqui, mas ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. A corrida sprint dele foi fantástica, quando ele bota até uma pressãozinha no Bahrein no começo, ainda que fosse por uma estratégia diferente, né? O Bahrein larga com pneu duro na frente e o Ogura tava com pneu macio, ainda que fosse por isso, mas ainda assim ele tem uma canseira no bicampeão mundial. Não é qualquer coisa. E no domingo eu realmente estava com medo dele ter aquela síndrome de Pedro Acosta no começo do ano, né? Que é a de andar bem na sprint e depois na corrida grande ele não ter o fôlego para aguentar o dobro de voltas e acabar cometendo um erro ou cair, etc. Mesmo assim, ele fez jogo duro com o Morbidelli, fez uma corrida muito decente, foi a melhor Aprilia, foi a melhor não Ducati, aliás, vamos começar por aí. A melhor moto não Ducati na Tailândia e foi o melhor da Aprilia, sendo que a Aprilia tinha um Marco Bezzecchi ali andando andando bem até. O Bezzecchi não foi a melhor de todos, mas andou muito bem. Então eu fiquei muito encantado com o Ogura. Ele é bom porque ele é isso, ele não tem brilhos, ele é um piloto eficiente. A gente já tinha visto isso na Moto2. Ele não vai brilhar, ele não vai fazer a ultrapassagem do ano, mas ele é muito eficiente, ele é ele entrega performance e resultado. E acho que na situação atual da Aprilia, sem Martin, com o Bezzecchi ainda numa fase de aprendizado, é muito bom que tenha alguém que entregue essa questão.
E ele chamou a atenção de todo mundo, né, dos pilotos em si, desde a pré-temporada, porque a gente tem alguns momentos ali, alguns vídeos, inclusive, que mostram Peco, o próprio Marques falando, você viu o Ogura? Que realmente foi uma coisa que ninguém estava esperando. A própria Trackhouse admitiu que não estava esperando que ele fizesse o que fez. Ele foi quarto na corrida sprint, foi quinto no GP. Depois ele falou, depois da sprint, que ele teve uma aula maravilhosa rodando atrás do Peco durante a corrida, que ele aprendeu algumas coisas sobre a maneira de frear e tudo mais, porque é uma grande dificuldade, né, quando você sobe da Moto 2 para a Moto 3, da Moto para a MotoGP, porque os freios são completamente diferentes. Então ele teve ali essa oportunidade, e acho que isso só fortalece o piloto, né, quando ele tem essa chance de entender logo de cara o que os outros estão fazendo, também ajuda. Agora, teve alguém que te decepcionou? Porque eu confesso que eu fiquei um pouquinho meio assim com a Yamaha. Acho que depois do que a gente viu da pré-temporada, eu tava esperando uma Yamaha que fosse aparecer um pouquinho mais forte. E acho que ela foi. Tudo bem que na Tailândia o Quartararo tinha reclamado bastante de pneu e tudo mais, mas eu tava esperando um pouquinho mais. A Yamaha, ela é uma. A gente acho que já deu para entender que a Yamaha é uma moto muito boa de volta lançada. A gente vai ver a Yamaha dando ali, fazendo suas aparições em Q2 de classificação, porque é uma moto em volta lançada muito boa. O que é bem diferente Especialmente do ano com, passado. diferente do ano passado. Especialmente com o Quartararo e com o Jack Miller. São dois pilotos muito bons nesse quesito. O Rins e o Oliveira, não tanto. Mas Quartararo e Miller são muito bons. Por outro lado, é uma moto que ainda come muito pneu e os pilotos vão ficando para trás. O Miller, principalmente. Miller, quando eu vi ele ali em sexto lugar uma hora na corrida, eu falei assim: Meu Deus, vai cair um meteoro na pista daqui a pouco. Não é possível. O Não é possível. Meteoro foi ele mesmo. O meteoro foi ele mesmo que despencou. O Quartararo já largou mal na corrida principal. Essa para mim foi a grande decepção. Em 30 metros ele já tinha me decepcionado. Eu olho para a tabela de tempo, o cidadão já está em 17º. Falei, meu Deus do céu, como assim? Não é possível. Não é possível. Todo mundo olhando, prestando atenção na largada do Marques, do Bagnaia. De repente o Quartararo está em 17º. Então a Yamaha precisa ser mais equilibrada. Ela é uma moto muito boa de volta lançada e talvez por isso tenha feito suas graças também nos testes. Mas precisa melhorar muito o ritmo de corrida ainda. Oliveira e Rins precisam dar um salto, porque a gente viu o Quartararo de novo sendo o cara que carrega e amarra, e o Miller até que fez uma boa estreia. Na medida do possível foi uma boa estreia, pelo menos garantiu alguns pontos. Mas fica a sensação ainda de que o Quartararo é o cara que carrega essa moto no grid e que sem ele a Ducati é uma equipe meio fantasma ali no grid. Tem essa sensação de que a gente se empolgou com a Yamaha e quem mostrou mais nessa primeira corrida foi a Honda. Verdade, a Honda foi forte. Eu gostei do Joamir falando que achou a luz no fim do túnel. Né? Eu acho que o Joamir é o principal termômetro da Honda, porque se ele era o retrato da decepção em 2024, dessa vez a gente vê um Mir que respira mais aliviado. Né? Ele relatou que teve bolhas de queimaduras, né, nessa corrida por conta do calor. Teve piloto que saiu com o braço queimado, com a perna queimada. Ele explicou que a queda dele foi relacionada ao calor da moto, porque ele estava tendo que ficar o tempo inteiro com a perna para fora, porque não conseguia mais ficar ali. Então foi um fim de semana muito fisicamente difícil para os pilotos da Honda, mas acho que você tem razão, acho que a Honda acabou surpreendendo mais positivamente. Agora, eu gostei muito, sabe do quê? Quando o Quartararo fez uma avaliação sobre a Jack Miller. Porque Quartararo destacou que o Miller ele tem essa capacidade de desligar a cabeça na hora da corrida. E aí o Quartararo disse que a Yamaha precisa de um piloto que faça isso. Achei curioso, né? Tipo assim, o cara simplesmente apaga e aí ele funciona super Ah, bem. mas isso aí eu já sabia, você já sabia. Ele claramente apaga ali, Ele desliga, nem dá uma sempre dá teladinha no certo, né? Jack Miller. Nossa, o Jack Miller talvez seja o piloto mais desligado que eu já tenha visto em cima de uma moto. É por isso que ele também tem sido tão apagado aí nos campeonatos recentes, né? Pelo amor de Deus. Nossa, é uma decepção atrás da outra. Desculpa, o Miller. Eu sou totalmente defensor da ideia de que o Miller já deu na MotoGP. Mas ele tá querendo te silenciar esse ano, tô reparando nisso. Vamos falar de Jorge Martin.
Porque Jorge Martin, gente, a vida de Jorge Martin é um caos. O Jorge Martin é um caos. Ele simplesmente caiu nas primeiras horas da pré-temporada, sofreu uma lesão. Depois, quando ele estava ali na beira de voltar, né, na segunda-feira da semana da corrida, foi fazer um treino de moto, aconteceu o quê? Caiu, fez o quê? Se quebrou de novo. Quebrou o escafoide, que é uma lesão terrível de recuperar, é uma lesão muito demorada, é chata mesmo, porque o escafoide está nessa região aqui, né, que conecta o punho com a mão. Então, é chatinho de recuperar, a gente tem várias histórias de pilotos que sofreram horrores para se recuperar disso. Perdeu a abertura da temporada, já está confirmado fora da Argentina, e hoje surgiu até um rumor de que ele também pode ficar fora de Austin. É um começo terrível, né? A maldição do número 1 está firme e forte. Ele levou a maldição do número 1 a outro patamar. Ele inaugurou a nova era da maldição do número 1, inacreditável. Mas, Martin, pior que não dá pra gente falar muito disso. Pô, ele se machucou nos primeiros minutos de teste, depois num treino, se machucou de novo. O problema é ele perder essas corridas. Era um tempo que ele teria para se adaptar à moto da Aprilia, conhecer melhor a equipe, conhecer melhor o equipamento, tentar ali ainda sonhar com alguma coisa de título. E não consegue, não vai conseguir. Quando ele voltar, vai estar bem atrás dos outros. Vai estar bem, bem atrás. Essa lesão dele me lembra muito a do Morbidelli no ano passado, né? Que ele sofre uma queda na pré-temporada e fica realmente muito atrás da concorrência, muito atrás dos demais. E assim, se ele perder a Austin também, o que eu acho que é bem possível, já que é um circuito anti-horário, ele machucou a mão esquerda, então vai exigir muito ali dela. Eu acho que o Martin, quando voltar, ele vai ser um piloto bem, bem apagado. Acho que a temporada 2025 dele tem tudo para ser só ali uma participação. O que é uma pena, porque a gente viu que a Aprilia tem potencial para esse ano. Mostrou bom desempenho com o Ogura, com o Bezek. Então, é uma pena, porque tinha tudo para ser um ano até promissor e que vai acabar sendo jogado no lixo aí por conta desses problemas. É porque ele também vai ter que conhecer a moto, né? Porque ele só fez 13 voltas ainda com a moto do ano passado. Então vai ser uma complicação e tanto. No penúltimo assunto, se der tempo a gente vai falar do último também. O penúltimo assunto do dia é: Pirelli vai ser a nova fornecedora de pneus da MotoGP a partir de 2027. O contrato atual com a Michelin vence em 2026, e aí a MotoGP queria uma única fornecedora para todas as categorias, né? E aí quando a gente fala de todas as categorias, estou falando só de Moto 3, Moto 2 e MotoGP. Tem a Moto E, tem a X Cup, tem de tudo. Então, a Michelin achou que não era uma boa ideia, que ela preferia só continuar focando nas duas, e aí a escolha caiu para a Pirelli. Cuenca, a Pirelli mudou basicamente a Moto 2 para melhor, né? O impacto nas classes menores foi positivo. A única coisa que eu não gosto é o nome que a Pirelli dá para os pneus. Acho que isso daí podia dar uma melhoradinha, né? Bota aquelas siglas, bota uma coisa mais fácil, gente. Escolhe uma aí, Ju. Ah, sei lá, chama de macio, médio e duro, bem melhor do que ficar SC não sei o que lá, SCR não sei o que. Gente, não precisa disso. Não precisa. Chama de João, Joaquim, melhor, mas uma coisa. Vamos ver se na MotoGP eles mudam, pelo menos, né? Mas é uma mudança interessante. A Pirelli já tinha entrado no Mundial com Moto 2 e Moto 3. Na Moto 3 não tinha muito o que melhorar, eles não pioraram, então já é lucro. E na Moto 2, as corridas melhoraram muito, muito. Especialmente por conta dos pneus. Os pneus são mais macios do que eram os da Dunlop e acabaram ali. Eles têm uma certa deformação, então eles acabam achatando, dá uma estabilidade maior para os pilotos, para eles atacarem. Então, na Moto 2 foi muito aprovado esse pneu da Pirelli. Espero que na MotoGP seja a mesma coisa, porque a gente já viu alguns problemas com a Pirelli no Mundial de Superbike, com pneus no Mundial de Superbike. Então, a ver se isso vai acontecer na MotoGP também. Mas eu acho que é uma boa porque a Pirelli já tinha chegado ali no limite. Nunca foi uma unanimidade. Os pneus Pirelli nunca foram ali unanimidade Michelin. no grid. Michelin. Obrigado. É só lembrar as reclamações do Valentino Rossi, ele sempre demonstrava sua saudade da Bridgestone, sempre que possível.
Sempre que possível ele falava da Bridgestone, que queria a volta dela quando tinha a Michelin já no grid. Então, e recentemente alguns problemas com os pneus Michelin. O mais recente talvez tenha sido a crise Michelin e Aprilia dessa queda do Jorge Martin na pré-temporada, de um acusando o outro, a Aprilia acusando a Michelin, a Michelin falando que não, que foi uma perda de temperatura no pneu e tudo mais. Ano passado a gente teve no GP da Emília-Romanha o Bagnaia também tendo uma oscilação ali da performance do pneu durante a corrida, que acabou levando a uma queda nas voltas finais e que, de certa forma, custou o título a ele. Então, já tinha a relação dos pilotos com os pneus Michelin já vinha sofrendo com alguns desgastes. Então, vai ser uma mudança interessante, porque vai ser também a mudança de regulamento. Então, já mais uma coisa para a gente ficar de olho em 2027, mais uma coisa para a gente prestar atenção nesse novo regulamento e espero que a Pirelli faça pneus bons, diferente do que tem feito na categoria de 4 rodas. A gente ainda não tem, né, informação de como vão ser esses pneus. Eles não. A Pirelli, aliás, não se manifestou, né? A gente teve manifestação da MotoGP, teve a manifestação da Michelin, mas a Pirelli em si não veio a público para falar. Então a gente não sabe exatamente o que eles estão pensando, o que eles estão planejando para a categoria. Isso vai ficar um pouco mais para frente, a gente vai ficar acompanhando tudo. O último assunto que eu quero colocar aqui para a gente matar rapidinho: Mark Marques foi indicado ao Laureus, né, que é o Oscar do esporte, por retorno do ano. Eu confesso que eu estava super esperando que ele fosse indicado. Confesso também que eu não gostei de todas as indicações do Laureus, porque eu achei um absurdo o Jorge Martin não estar lá. Acho que a Pramac também merecia um lugar, porque, né, ser campeão do mundo, sendo que você não é equipe de fábrica, acho que merecia uma indicação. Mas o único MotoGP indicado é Mark Marques por retorno do ano. Mas para o brasileiro vai ficar um pouquinho difícil torcer para ele, porque ele está concorrendo com a nossa Rebeca Andrade, a ginasta. Também não entendi muito bem a indicação da Rebeca, porque a lesão da Rebeca foi antes, né? O ciclo olímpico da Rebeca anterior já tinha pego a recuperação da lesão. Mas tudo bem, a galera considerou que era um retorno, então tá lá competindo. Aí ele também tem como rival, né, o nadador Caleb Dressel, a esquiadora Laura Gucci Berami, provavelmente estou falando o nome dela errado, o atleta do cricket Richard Punch e a nadadora Ariane Titmus. Então, né, tem um reconhecimento importante, né, de uma volta considerável. Aí seria interessante ver o Marques ganhar. Seria a coroação do que a gente tem falado desde o ano passado, de como 2024 foi o renascimento, o ressurgimento de Mark Marques. Então seria importante ele ganhar, seria a cerejinha no bolo dessa salvação que foi a Gresini na vida dele. Carinho, né? Acho que a gente viu muito isso. Inclusive nesse fim de semana, né? Que a Gresini declarou que o Marques é da família, então eles estão sempre felizes por ele. Para a gente encerrar de vez aquele recadinho para vocês acompanharem sempre. Nosso novo clube de membros do Grande Prêmio já está no ar, cheio de benefícios. Os nossos assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, paddock sprint exclusivo, clube de descontos, aula online, telemedicina e muito mais. Então você acessa agora o link disponível aí na descrição, também no QR Code, para você poder se inscrever, né? Se você estiver assistindo pela GPTV, dá para acessar pelo QR Code também. E aí você escolhe o plano ideal e vem com a gente. premium.grandepremio.com.br. Escolhe seu plano e vem com a gente aproveitar todas as vantagens que só o Grande Prêmio oferece para você. Cuenca, muito obrigada pela parceria de sempre, espero que tenha sido um programa divertido. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu!